Meu nome é Juvi, esse é o Monólogo de Quinta, onde toda quinta, numa livre associação, eu falo sobre algum tema que eu já li sobre e eu divago para chegar em respostas? Não, para chegar em mais perguntas e provocar vocês e fazer com que esse ato da fala organize ainda mais meus pensamentos e eu compartilhe essa organização de pensamentos num momento gostoso entre a gente e provavelmente você está segurando o tema da vez ou você está assistindo através desse tema que são telas. Olha que legal. Telas. Qual foi a primeira tela que você teve contato? Provavelmente a TV, que foi a grande tela popularizada, né, ao longo da história e que a gente cresceu com a TV como um eletrodoméstico útil dentro da nossa casa que congregava as pessoas. É uma espécie de fogueira digital. E como era a TV? Basicamente a TV tinha um mecanismo parecido com o do rádio, que servia para ocupar o nosso espaço sonoro, e o fato do pensamento ter uma dinâmica parecida com o espaço sonoro, ela vem para aplacar certas dores que o silêncio traz pra gente. Ou seja, você chegava em casa, você ligava a TV, podia estar passando video show, podia estar de madrugada passando altas horas, e talvez você nunca tenha tido interesse ou real vontade de assistir video show ou altas horas, mas de alguma forma você lembra desses programas e sabe que eles foram úteis e te fizeram companhia, até mesmo quando você não tinha vontade. Então, a TV, ela assumia esse papel de aplacador do silêncio que o rádio já assumiu e que hoje o feed de vídeos verticais, né, que começou com o Snapchat, Stories, aí depois veio o TikTok, aí depois o Reels mimicou o TikTok, depois todas as redes passaram a ter os seus próprios Reels e vídeos verticais que você passa. Mas a TV, ela tinha essa dinâmica de você não escolher o que estava passando e que você tinha que se adaptar à dinâmica da TV. De certa forma, quando chegou a internet, a gente se surpreendeu com a possibilidade de escolher, né? De poder escolher o que eu vou assistir, quando eu vou assistir, como eu quero, e nisso a popularização de streamings, Netflix, Prime Video e por aí vai, YouTube, né? Tipo, principalmente. E com o passar do tempo, agora com os vídeos verticais, não é a gente que tem que se adaptar ao tempo da TV, o algoritmo que se adapta a gente para manter a gente o máximo de tempo ali. Estão comprando a nossa atenção, literalmente. Seja você virando à noite maratonando uma série, seja você recebendo anúncios através de vídeos verticais, a sua atenção está sendo vendida. Então, da mesma forma que na TV ela também era vendida, mas sei lá, quando tava passando desenho, ia passar um comercial de brinquedo. Aí, no horário da Ana Maria Braga, talvez fossem oferecer algo mais pro público feminino. Aí, no horário do futebol, algo mais pro público masculino e por aí vai. Isso ainda acontece hoje, mas a primeira lição é: a nossa atenção é valiosa. Quanto mais a gente gasta a nossa atenção com telas, mais a gente dá um bem precioso para empresas e não para pessoas que a gente ama e a gente gosta. Então já toma essa lapada seca. A atenção é um bem, é o item mais valioso atual. Com o que você está gastando a sua atenção? Com o que você está gastando a sua atenção? Para onde está indo este bem valiosíssimo? Provavelmente ele está indo para uma tela. E é por isso que esse monólogo surgiu, para a gente conversar sobre telas. Depois da TV teve o advento da internet e olha só, a internet no início era magnífica, né? Eram várias ilhas separadas, bonitinhas, a gente tinha o Orkut, a gente tinha o início do Facebook, a gente tinha o Fotolog, a gente tinha sites com memes e a gente seguia esses sites. Aí o Twitter no início era uma maravilha, fonte de informação, as coisas rápidas. Aí quando chegou a internet para o smartphone, para o celular, em algum momento a gente entrou na internet para nunca mais sair. Quem lembra que a gente precisava entrar no MSN e a gente estava disponível ali para o bate-papo, na pracinha, e quando acabava o nosso tempo,
tchau, eu nem quero saber o que tá acontecendo na MSN, nem tem como alguém falar comigo se eu não tô online. Então, tchau, eu vou viver minha vida. Existia uma separação e não essa pororoca, esse encontro de águas que é hoje a vida virtual e a vida não virtual, a vida presente, a vida offline. E hoje a gente percebe que a mescla disso faz com que uma coisa se confunda com a outra e o mito da disponibilidade total para as pessoas. Isso que é o mais doido que eu penso, porque antes você tinha o tempo e disponibilidade, você conseguia organizar isso, e o período que você estava offline, você não está assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? O que é que eu estou perdendo? Não, você ia estar vivendo, provavelmente você ia estar encontrando pessoalmente alguém que você tinha conversado há pouco tempo na internet, você entrou só para marcar um rolê, ou simplesmente você ia estar fazendo outra coisa, ia estar lendo um livro, ia estar saindo de casa, ia estar no cinema, blá 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 blá. Ia estar ativando outros dispositivos para você viver, coisa que não acontece hoje. E se antes na internet a gente tinha dificuldade de achar as coisas, tanto é que o Google, o KD, o Yahoo, o Alta Vista, o 4Shared, as comunidades do Orkut eram assim garimpos onde você ia na mão assim, catando cada coisa e você conseguia achar, mas era muito difícil achar. E você descobria coisas, existia a coleção de arquivos, né? Eu tenho a minha pasta de música. Você quer a minha pasta de músicas? Me dá a sua que eu te dou a minha. Então, existia essa troca, né? Ou jogos, não, eu baixei tal jogo, quer tal jogo? Ó, toma aqui tal, gravo no CD pra você, depois o pendrive. Então tinha dificuldade de achar as coisas e tinha escassez. E por conta dessa escassez a gente desenvolvia um relacionamento muito forte com os textos que a gente achava na internet, os vídeos que a gente achava na internet, os filmes que a gente achava, as séries, os animes. A gente consumia as coisas de maneiras repetidas porque existia uma escassez, uma dificuldade de achar. Então eu não ia consumir uma vez só. Então aquela coleção de arquivos, a gente criava uma relação com elas. Eram os nossos itens, os nossos adereços. Eram como se fossem coisas físicas que estavam no seu quarto. E isso promovia na gente uma profundidade em cima dessas coisas. Porque hoje, com a alta disponibilidade e a facilidade de achar, a gente não desenvolve um relacionamento com os arquivos. Os arquivos, eles passam a ser o que eles são. Que são códigos, coisas digitais, não é nada material. Então, a importância disso se esvazia. Então, era uma época da internet onde a gente consumia as coisas com maior profundidade, um maior relacionamento com elas. Depois da dificuldade de achar as coisas na internet, o tempo passou e as coisas ficaram bem mais acháveis. Principalmente a partir do momento em que se criou produtos para essas coisas, né? A gente tem as ferramentas de streaming de música, a gente tem de streaming de filme, de anime, a gente tem os e-books, a gente tem o Kindle, a gente consegue comprar essas coisas como ativos e tem um catálogo, você digita, você acha, você já consome. Se você quer assistir filme específico, você não tem que ter uma dificuldade para achar, você tem que ter uma dificuldade para pagar ele, né? Isso vale para todas as outras coisas. Mas agora a dificuldade passou a não ser encontrar, mas sim organizar. No mar de informações, como eu vou saber o que é bom, as coisas que me dão um relacionamento, me dão uma potência? E eu acho que o maior exemplo disso é como que às vezes a gente passa o tempo inteiro de um filme escolhendo o filme que a gente quer assistir e no final das contas a gente não assiste filme. Porque quando a gente dá play no filme, a gente tá assistindo o filme com o celular na mão. Então a gente ficou com uma espécie de comportamento de folhear, né? A gente folheia as coisas. É como se o ambiente digital e as telas fossem uma grande revista. E revistas são o quê? São vitrines. Então a gente tem essa dinâmica meio de shopping, de tipo, eu quero andar no shopping, olhar as vitrines, mas não quero mergulhar em nada profundamente. E se eu for mergulhar em algo, vai ser bem rapidinho, ou algo que eu já estava querendo, eu não vou me expor à novidade. E isso faz com que a nossa relação com a tela seja um tanto distinta, porque em quem que a gente vai confiar nessa organização? É na nossa própria, é na de alguém? E aí surgem os influenciadores, pessoas que vão mastigar e organizar certas coisas de tipo, ó, tal filme é bom, tal filme não é legal, tal livro é bom, tal livro não é legal, tem esse produto eu experimentei e não gostei. Então surge essa necessidade de curadoria. E após essa necessidade de curadoria ser sanada, a gente se vê com uma nova dificuldade e um novo desafio a partir das telas, que é a dificuldade
de treinar o nosso algoritmo, ou melhor, da gente ser treinada pelo nosso algoritmo, porque o consumo que a gente tem de tela, principalmente de vídeo vertical, não é algo ativo. No YouTube existia o clickbait, que é uma thumbnail, uma miniatura do vídeo, o título do vídeo, aí a cara que a pessoa tá fazendo ali, aí você clica, você escolhe clicar. Hoje em dia não é o clique, é a retenção. Você vê os 3 primeiros segundos e passa, ou vão dar uma chance aqui. Então a dificuldade para muita gente é: como que eu treino meu algoritmo para me trazer coisa boa? Como que ele vai achar as coisas e organizar as coisas, sendo que antes era um fator humano que fazia isso, mas agora eu não quero um fator humano. Eu quero que a máquina faça isso por mim, porque é um uso que a gente tem da tela quase como uma prótese. A prótese tá ali no nosso corpo, tá conectada, ela facilita certas coisas, mas exige uma passividade nossa, como se aquilo fosse incorporado aos movimentos naturais do ser humano. E nisso a gente deixa de escolher, a gente deixa de achar e de organizar as nossas próprias informações, e a gente se vê presa em um turbilhão das mesmas informações de sempre. E isso não é legal, porque isso é um sintoma de que a gente entrou na internet para nunca mais sair, e ela tem que suprir todas as nossas dificuldades, e a gente só fica como uma receptora de informação que rola e me dê vídeo. Ah, esse sim, esse não, esse sim, esse não. E esse consumo passivo é o que faz a gente ficar com esse aspecto numb, com essa brisa. A gente fica meio chapada e grog de algoritmo, e quando viu, passou 3 horas que a gente tava vendo vídeo vertical e a gente não lembra de nenhum. A compreensão é difícil a gente entender o que é a internet, porque ela avançou numa velocidade diferente da velocidade com que o ser humano consegue se adaptar a algo. Porque a internet 10 anos atrás era outra coisa, há 20 anos atrás era irreconhecível, há 30 anos atrás nem existia algo próximo do que a gente vive hoje, exatamente. É tipo pensar que antes o Mercado Livre era uma rede um tanto difícil de entender como que eu compro, como que vem, se alguém me passa a perna. E hoje em dia é um clique que chega no mesmo dia na sua casa. Então o capital armou uma estrutura que acompanhou essa velocidade e a gente não conseguiu acompanhar essa velocidade. E principalmente no campo da influência. Por quê? Porque a opinião virou não só um ativo de conversa entre pessoas que se conhecem. A opinião virou conteúdo que você consome de desconhecidos. Ou seja, antes a gente tinha a noção de que eu respeito a opinião de tal pessoa porque eu conheço ela, eu ando com ela, eu sei como é a personalidade dela, eu sei que certas coisas que ela gosta eu tendo a gostar também, certas coisas que ela não gosta eu tendo a não gostar, eu respeito e amo muito essa pessoa, então a opinião dela é válida pra mim. E de outra pessoa não é válida, eu tô cagando, eu nem sei que essa pessoa existe e vida que segue. E por muito tempo, nós, seres humanos, a gente estava acostumado a emitir opinião para, sei lá, no máximo 50 pessoas. Assim, quando muito, né? Porque na vida cotidiana, pensa hoje, se não existisse celular, para quem que você emite a sua opinião e de quem você consome opinião? Sei lá, da sua família, seus amigos, pessoas do seu trabalho. Tipo, se tiver bastante gente, vai dar 50. Se tiver pouca gente, vai dar 5, 10, né? Então, a opinião, ela não precisava ser emitida, ela não era algo consumido, e hoje ela vira o conteúdo, exatamente. Então, existe uma distinção daquilo que é o produto, o conteúdo, a arte, a produção intelectual, a expressão emocional e a opinião. E a opinião, por ter virado conteúdo, ela se confunde muito com isso daqui, ao ponto que as pessoas não conseguem compreender mais arte. Ao ponto de você postar um poema e as pessoas acharem que aquilo é a sua opinião, sendo que não é a sua opinião, é uma expressão artística. Assim como você não tem que concordar ou discordar de Matrix, você não tem que concordar ou discordar de um poema ou de uma música. Aquilo apenas é o que é, e a função está em si, o simples fato dela existir e o consumo dela gerar algum tipo de fascínio, incômodo, questionamento
E não sobre reforçar, eu também penso assim, ou eu penso diferente e essa é a minha opinião. Não é um jogo de cartas onde você tem que vencer e se posicionar bem. E o excesso do consumo de opinião fez com que a gente achasse que tudo é opinião e tudo virasse uma guerra nas telas. Ou seja, a tela vem como um veículo de estresse, porque a gente tem a necessidade de expor a nossa opinião o tempo todo e concordar e discordar de tudo que é opinião, sendo que nem tudo que a gente está consumindo é opinião, ou melhor, não deveria ser opinião. Nisso, a gente acaba tendo mais tempo de leitura no nosso celular, numa tela, do que lendo um livro, um romance, uma poesia. E isso tira uma noção de sensibilidade do campo do que é imaginário, do que é hipotético, do que é emocional. A gente acaba vendo apenas o que está na tela. Eu gosto muito de pensar que quando a gente vê um filme, a gente pode ver o que está na tela, né? Que sei lá, Matrix. Ficção científica, acordaram do mundo eletrônico, percebeu que tudo é uma ilusão, programação de computador, e ele é o escolhido, e ele volta, dá tiro nas pessoas, ele tá super poderoso, e ele derrotou esses agentes. É o que tá na tela. Aí existe o que tá atrás da tela, que é a intenção artística de quem fez aquela obra. E quando a gente pensa nas irmãs Wachowski, que elas já estavam tendo dicas de que se entendiam trans e expressavam aquilo naquela obra de maneira um tanto subjetiva e oculta, sendo que elas já tinham essa certeza na mente, elas já eram pessoas trans, mas que ainda estavam nesse estágio ovular, esse estágio de ovo, como a gente diz na comunidade trans. Então, os símbolos que estão em Matrix são representações de coisas do mundo real, ou seja, é o que está atrás da tela. Atrás desse filme de ficção científica tem uma realidade e uma expressão poética artística. E além do que está na tela e atrás da tela, tem o que está na frente da tela, que é, quando eu termino de ver Matrix, eu posso pensar, nossa, talvez eu seja uma pessoa trans. Ou eu posso pensar, nossa, eu tenho que acordar para minha vida e sair do meu trabalho, porque meu trabalho é minha Matrix. Ou, nossa, isso me lembra o mito da caverna de Platão, eu preciso reler isso. Aí você relê, você cruza uma coisa com a outra. E a arte gera desdobramentos na sua vida, e esses desdobramentos estão da tela para fora, e não na tela, e não na tela para dentro também. É algo que se desdobra na sua vida e que as interpretações não são sobre concordar ou discordar, mas sim sobre pensar e ver como que isso impacta a sua própria vida. Da mesma forma que Midsommar pode ser um filme sobre feminilidade ou um filme criticando o cristianismo, se distanciando de religiões pagãs, ou sobre, sei lá, a superação de um luto. E a superação de um luto pode ser alegoria para a superação de um término. É sobre o que está para fora da tela. É sobre ler o que está para fora da tela. Isso exige tempo. Isso não cabe em um Reels, não cabe em 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso é alimento para a alma. Isso sustenta a gente. E é sobre aquela típica noção. O que é mais legal quando você vê filme com pessoas que você gosta? A experiência de ver o filme em si, pura, ou a conversa que acontece depois de ver o filme? As telas atualmente estão gerando conversas depois de ver telas e pensamentos? Ou o que vem depois do audiovisual é apenas outro audiovisual e outro audiovisual e outro audiovisual, ao ponto de que a gente compacta e sufoca esse tempo e nada acontece, porque isso está hermeticamente fechado apenas em conteúdo de tela, e não conteúdo para trás da tela nem para frente da tela. E nisso tem se debatido sobre largar o celular, vida no off, como ficar offline. E eu digo já numa lapada seca, por muito tempo produzi bastante conteúdo sobre a importância de ficar fora do celular e tudo mais, e bababá, que é a camada óbvia da coisa. Mas quando você começa a ler mais sobre o assunto e conversar com mais pessoas e observar as dinâmicas de comentários e ter uma consciência social e política do que é o celular hoje, a gente vai perceber que o celular é a principal tela das pessoas e muitas vezes a única tela das pessoas. Então, você falar para uma pessoa que às vezes não tem televisão, que trabalhou numa escala 6x1 maldita, e que precisa de algum refresco de entretenimento, e que chega em casa, provavelmente ela mora sozinha ou com outra pessoa que tá trabalhando pra caralho também, e você falar assim, larga a tela,
Não é como se ela tivesse um tempo para jogar uma bola, ou uma energia para jogar uma bola, ou atenção e foco para ler um livro, sendo que é a única tela dessa pessoa, o celular. A gente vive no Brasil, essa é a realidade. O celular é mais útil, mais presente, mais constante, mais fundamental para nossa socialização, para a gente não se alienar, para a gente manter as nossas amizades, do que uma televisão. Então, não é só pare de ter depressão, pare de usar tela, por favor, isso faz mal para você, sendo que não necessariamente. A gente precisa pensar que a gente tem exemplos de sucesso pela exposição de telas e produção de conteúdo de telas. E poucos desses exemplos têm uma consciência política, social em criadores. Ou seja, como tornar o tempo de tela mais saudável? Talvez essa seja a noção e a ideia. Como a gente consumir conteúdos que nutrem mais a gente e que fazem a gente pensar para fora da tela e que convocam a gente para consumir a tela e vamos para fora da tela. Às vezes é sobre ir de uma tela para outra. Às vezes é sobre ver a resenha de um filme e, de fato, largar o celular e ver o filme e estar presente ali. Ou ter uma ideia de alguma coisa e ir para fora da tela, para fora do celular e fazer essa coisa. E ler um livro. E despertar esse interesse. E, ao mesmo tempo, estar presente na tela naquilo que importa, né? Porque a manutenção das nossas amizades, bem ou mal, hoje na configuração de ser humano pós-capitalista, pensando que o capitalismo já está ruindo, e o ser humano pós-íntegro humano, sendo que agora a gente vive uma espécie ciborgue tecnonatural, onde o social também é feito online através da tecnologia. Se você se retirar disso, provavelmente você vai sentir uma pessoa mais solitária ainda. E isso gera certos problemas, e isso é uma questão paradoxal, porque estar presente online também vai gerar outros problemas. Então, a questão é como ter consciência política do lado de cá, enquanto pessoa que cria conteúdo, e incentivar que as pessoas criem conteúdo e tenham uma presença política, social, online, e um consumo de telas que seja saudável e transformador para fora da tela, ao invés de um consumo que seja esse consumo de prótese e arragaimento e passividade, e onde você fica expectando opiniões e vida de outras pessoas, que o conteúdo delas é apenas dar opiniões e viver a vida sendo filmada em uma espécie de micro Big Brother nos stories, e que no final das contas são pessoas que só querem gerar inveja em você para que você continue consumindo elas e vivendo através dos olhos da tela uma vida que você não tem. Então, como fazer com que esse trabalho de curadoria, de organizar, achar e envelopar isso em algo produtivo, da mesma forma que quando alguém fala esse filme é muito bom, você tem que ver por causa disso, 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 e você vai muito animada, como a gente ter essa relação com a tela, essa relação onde o conteúdo, o consumo é a volta do celular a ser um eletrodoméstico, assim como a TV virou esse eletrodoméstico. A gente vai ver TV quando a gente quer ver o Big Brother, quando a gente quer ver a série tal, quando vai passar o jogo tal, quando tem isso e aquilo, e a gente vai, faz e solta e desliga a TV. É um eletrodoméstico que está mais desligado do que ligado na nossa vida. Em algum momento foi o eletrodoméstico que estava ligado o tempo todo, assim como o computador. E o celular é esse eletrodoméstico que está ligado o tempo todo. E a gente precisa fazer com que ele se desligue. Não que ele nunca mais seja ligado, essa não é a saída. Ou que ele fique o mínimo de tempo. Mas sim que ele tenha esse ato de se desligar e que a vida aconteça offline, mas sem tirar a importância do que acontece online. Porque se existe esse êxodo de vamos sair, vamos nos retirar, alguém vai ocupar esse espaço. E a gente sabe muito bem quem vai ocupar esse espaço. A gente sabe muito bem. Então, a presença online é uma presença política, que existe consciência, tanto do consumo, principalmente da produção, e principalmente ampliar a produção.
todo mundo pode recomendar e falar e ser um organizador. E isso é muito mais legal do que consumir pessoas estranhas que a gente não conhece e que estão incentivando a gente a consumir o que a troco de quê, no final das contas. Sendo que a gente tem um círculo social que pode ter essa troca. Pode ter esse clube do livro, pode ter esse clube do filme, pode ter esse clube do vídeo no YouTube, onde todo mundo vai consumir a mesma coisa e dentro da tela vai conversar sobre essa coisa. E aí o conteúdo sai da tela. O conteúdo vem pra gente. Sobre as ferramentas pra gente mitigar esses danos. Primeira coisa, viu algum tipo de vídeo que não te gera interesse? Marque não tenho interesse. E faça isso. É mais importante do que dar like, você filtrar as coisas que você não tem interesse. Outra coisa é usar a aba seguindo e consumir conteúdos apenas de pessoas que você segue. Por quê? Porque uma hora esse conteúdo acaba. Os stories acabam, os reels acabam. Você pode ir ali em pessoas que você está seguindo. O que tal pessoa postou hoje? Tá, aí você vai pra próxima. Você enxuga as pessoas que você segue. Você tem uma lista de pessoas que você segue separadinha no bloco de notas, que você sabe que produz coisas legais, que alimentam a sua alma e que te convocam a pensar fora da tela. E você ter essa curadoria própria onde você consome isso e acabou o que eu tinha para consumir. Agora eu posso fazer outra coisa. Isso é muito importante também. A função do celular de mostrar o tempo de tela no Android, você segura na tela, aí aparece widgets, vai ter um de tempo de tela. Isso é muito bom porque dá um choque na gente quando a gente chega no final do dia e vê que a gente usou 12 horas de tela, 11 horas de tela. Então a educação pelo choque é boa, que aí a gente consegue até ver quais apps a gente usou mais e a gente consegue entender isso. E é muito importante que a gente veja que não existe porta de saída, que de alguma forma nos tornamos seres ciborgues e que da mesma forma que a gente precisa da calculadora para fazer conta, precisa do Waze para achar os lugares e às vezes a gente precisa descobrir novas comidas através do celular, a gente precisa se comunicar, socializar também através dele, mas não só através. Então, não é sobre achar uma porta de saída, é sobre achar portas de equilíbrio. E a porta de equilíbrio é aberta com a chave de eliminar aquilo que faz mal pra gente dentro do consumo de telas. Porque eu vi um vídeo esses dias falando que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Mas por que que isso não vale também para o conteúdo que a gente consome? Exatamente. Né? Tipo, como me sentir bem com o meu corpo se eu tenho um amigo que só fica me botando pra baixo falando que eu sou uma pessoa feia, falando que eu tô gorda, que isso seria o equivalente a conteúdos fitness de pessoas com corpos padrões. Como que eu vou me sentir bem com o meu corpo se eu só sigo pessoas com corpos fora da realidade e que não se parecem em nada comigo e que só mostram a irrealidade das coisas? Como que a pessoa vai ter um relacionamento saudável, sendo que ela só consome conteúdo red pill, conteúdo de relacionamento extremamente duvidoso e só chega a isso, e quanto mais ela consome, mais chega. Aí, tipo, a gente tem que eliminar essas coisas. E a gente elimina isso usando as ferramentas que existem dentro dessas redes e educando a nossa mente de consumir menos e consumir melhor. E o principal, se esquivar do ódio que existe na internet, não deixar ele atingir a gente. Porque na maioria das vezes, o tanto que a gente consome dentro da internet de conteúdo são coisas que fazem mal pra gente, coisas que adoecem a gente. São coisas que vêm de pessoas que querem propagar o ódio, a discórdia, que não estão ali pra promover nenhum tipo de bem-estar. Então, a gente fica se infectando com esse tipo de conteúdo porque o algoritmo, ele reforça esse tipo de conteúdo. Então, isso será empurrado para você em algum momento. E eu queria encerrar, assim como o episódio passado, com um texto desse livro que chama Contos de Fadas e Poemas Vorazes para Alimentar a Alma, da Nikita Gil. Vou deixar escrito aí na descrição para quem quiser ler. É um ótimo livro para iniciantes na leitura, porque ou reiniciantes, né? São textos bem curtos e que trazem a ideia e releitura de contos de fada para um mundo real, pós-moderno, tecnológico e, né,
machista, tem várias questões de gênero nesse livro que são excelentes. Então, o nome desse poema é Os Trolls. Prólogo. Já falamos deles, mas parece que desde então há 2, 3, 4 vezes mais criaturas como eles. Eis aqui a história da origem desses monstros que vivem entre nós, sem princesa nem príncipe. Relegados a viver embaixo de pontes, um dia foram criaturas que fabricavam bebidas, mas ganharam outro nome. Esse nome era Troll, uma palavra que simboliza transformações pelas quais os seres humanos dotados de emoções nunca passavam. Na urgência de se salvarem da vida deplorável que viviam sob pontes, um boato que se espalhou e foi a gota d'água para perderem o seu último traço de dignidade. O boato dizia que comer um coração humano lhes garantia aquilo que necessitavam, por isso começaram a caçar a humanidade. Mas quanto mais tentavam nos ferir, mais nós reagíamos, até que um dia nós, enfim, conseguimos derrotá-los. Até que as histórias se tornaram lendas, e as lendas se tornaram mitos. Mas é agora que a história começa de fato. A verdade é que Trolls nunca morreram. Eles estavam apenas dormindo, ganhando tempo, esperando que a humanidade os esquecesse, que os reduzisse a um conto de fadas. Quando a primeira criança ligou o primeiro computador, houve um tremor. E foi então que eles saíram do inferno de sua prisão criada pelo homem, e usavam novos avatares, e haviam aprendido a aceitar a própria falta de empatia e valores. Em vez de corações, agora eles devoram sonhos, mas também seres humanos inteiros. Eles procuram os deprimidos e encontram os solitários. Transformam crianças em alvo e estimulam a polarização entre amigos e familiares. Só com palavras em uma tela, eles fazem armas, eles jogam pedras. Eles criam paz para enterrar sonhos. Eles partem almas ao meio, comem a felicidade que está lá dentro, e causam mortes e suicídios, destroem famílias e causam perdas só com palavras, mentiras e mais mentiras. Nós não podemos fugir deles, não podemos mandá-los de volta, não podemos transformá-los em histórias, só nos resta encarar os fatos. Agora eles vivem entre nós, suas pontes viraram escombros, agora eles se armaram de códigos. Ainda lhes falta coração. Em sua alma não há canção. Não há algo que dê algum sentido. Não podemos proteger nossos filhos desses seres malignos, mas podemos ensiná-los a se protegerem. É que os trolls podem até ter tomado as avenidas e salas de bate-papo da internet e o Facebook, o Twitter e o Instagram, mas esqueceram de algo fundamental que os seres humanos estão carecas de saber. Um monstro só se porta como tal se o deixamos viver na nossa mente e prosperar. Por isso hoje ensinamos nossos filhos que os monstros existem, mas a melhor maneira de derrotá-los é nunca permitir que influenciem como a nossa mente produz pensamentos e como o nosso coração se expressa.